Amados amigos, irmãos, mais uma vez de volta aqui para conversarmos, falarmos sobre a Palavra de Deus, nos alegrarmos no Espírito Santo. Eu estava meditando em Efésios capítulo 4, desde o capítulo 4, verso 1 até o 32, é um tanto quanto extenso, então não vai dar para falar tudo por aqui, mas as expressões que Paulo usa para com os crentes em Éfeso são expressões que podemos dizer que é uma convocação, uma exortação, até mesmo um apelo para que eles possam andar dignamente diante do Senhor no meio de uma geração pervertida, de forma que a sua vocação, o seu chamado, seja visto de maneira que redunde em louvor, honra e glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 1 do capítulo 4 de Éfeso. Rogar é uma súplica com insistência. É como se uma pessoa implorasse ao outro. Veja o amor de Paulo para com a igreja. Embora tendo autoridade, ele usa essa autoridade com amor. E ele faz um apelo, uma súplica com insistência. Ele implora para que os irmãos andem, em uma outra tradução diz, vivam, como é digno da vocação com que eles haviam sido chamados. Esse termo, andar, ele aparece oito vezes aqui no livro de Efésios. Significa andar ao redor ou transportar a si próprio. Isto mostra a responsabilidade que não cabe aqui a Deus, mas sim ao ser humano após estar convertido ao Senhor. O Espírito de Deus, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Senhor nos concede muitas oportunidades para nós mudarmos a nossa vida, mas a decisão de mudar cabe a mim e cabe a você. Embora é fato que a graça do Senhor, a graça salvadora, alcança o homem nas posições mais profundas que ele estiver vivendo em seu mundo pecaminoso. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando esse termo utilizado pela língua de Paulo, andeis ou vivais, ele é utilizado e dá esse sentido de andar ao redor ou de se transportar, então realmente traz essa responsabilidade minha e sua de fazer um esforço necessário para que a gente possa ganhar os céus, porque a Bíblia diz que os céus eles são ganhos mediante a força, mas não é a força do nosso braço, né? Não é mediante guerra para se conquistar um reino, mas é aquela força onde nós conseguimos crucificar o nosso ego ou o nosso ser que tem aquela natureza pecaminosa, crucificar a nossa carne, é dizer não para o pecado e obedecer à chamada do Senhor Jesus Cristo para com a nossa vida. Então, este termo utilizado, andar ou viver, tem um significado de que a obra do Senhor, a vida cristã, ela é descrita em uma
plena atividade. Ela não é uma coisa parada, ela está sempre em movimento, sempre em progresso. Então, a vida cristã é um mundo onde há sempre novas coisas para se descobrir e novas experiências para se desfrutar. A cada dia, a Bíblia diz que o Senhor se deleitava em Deus através de sua sabedoria e diz que Ele era o seu aluno a cada dia. Nós vemos que Deus é um Deus que cria coisas novas a cada dia. Então você vê lá a explicação da terra sendo feita o primeiro dia, segundo, terceiro, sexto, e então no sétimo dia Deus descansa. É porque realmente Deus, Ele traz todos os dias algo novo. Esta palavra é muito importante para que a gente possa colocar a nossa vida em obediência a servir ao Senhor Jesus e andar nos caminhos que agradam ao seu Espírito eterno. A segunda palavra que Paulo utiliza aqui para com os irmãos em Éfeso é viver como é digno da vocação. Eu tenho uma vocação, você tem, nós temos uma chamada e uma vocação para servir dentro desse reino de Deus. Mas nós temos que viver de forma digna desta vocação. A palavra digno, ela dá o sentido de pesos iguais, ou seja, o sentido de equilíbrio. Aí você pode lembrar-se da balança, que tem os seus dois pêndulos, né? E tem que estar realmente bem ajustado, equilibrado. Então, andar de forma digna é andar de forma que haja um equilíbrio. Que equilíbrio é este? O equilíbrio entre a doutrina e a prática. Então, não adianta apenas ter doutrina e não praticar. E não adianta praticar de qualquer maneira sem ter um ensinamento doutrinário. Até Jesus Cristo falou sobre isso. Ele disse que nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Então, você sabe daquela passagem que fala que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E veio o vento, a tempestade, os rios bateram sobre ela e a derrubaram. Mas quem ouve e pratica, então pode ver o vento, a tempestade, os rios bater contra esta casa e ela não cai, porque ela está edificada sobre uma rocha e essa rocha é Cristo Jesus, a verdade que liberta. Logo, precisa haver um equilíbrio. Andar de forma digna da vocação é observar a doutrina da palavra de Deus e aplicá-la, né, na prática da sua vida, da nossa vida. Então, vamos andar como é digno da vocação, da nossa vocação. É assim que nós, como igreja, devemos agir. E como que é isso, andar como é digno desta vocação? Ele continua ensinando em Efésios capítulo 4, nos versículos que se seguem. Uma das coisas que ele diz é: com toda a humildade e com toda a mansidão. Não é parte dela, mas é com toda. Por isso que ele está rogando no início, suplicando com insistência. Você precisa andar com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade e suportar os irmãos, os amigos, as pessoas, o seu próximo, vamos colocar assim, mas suportar também dentro da igreja. Por isso que ele usa o termo assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Não adianta você fazer as coisas e não ter amor. Você pode até dar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, de nada vale. Então nós temos que suportar uns aos outros em amor. Procurando, diz o apóstolo Paulo. Isso dá o sentido de fazer
todo o esforço. Essa palavra procurando significa fazer todo o esforço para guardar a unidade pelo vínculo da paz. Nós temos que fazer este esforço para que esta unidade seja guardada pelo vínculo da paz. Como fazer isso? Meu querido, nós precisamos de graça para fazer isso. E não é fácil, se não tiver graça, não consegue. É necessário ter graça. E a graça aqui nesse caso, Paulo discorre de uma forma um pouco diferente, porque existe a graça salvífica, né? E existe aquela graça também para suportar as provações, as dificuldades, como o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas nesta passagem, no capítulo 4, ele diz que esta graça é um dom da parte de Deus e um dom dado segundo uma medida. Então, se é segundo a medida e é concedido pelo Senhor, eu posso ter uma graça diferenciada da sua e você, logicamente, diferenciado de outra pessoa. A questão de ser mais ou ser menos não compete a mim e você dizer eu tenho mais graça do que você para pregar, para louvar a Deus, para fazer o trabalho, a obra do Senhor. Não adianta, que isso não depende de você e não depende de mim. Isso depende do dom que há em Cristo. Por isto que Paulo usa o termo da seguinte maneira: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Foi dado a cada um de nós, é repartido, segundo a medida do dom de Cristo. Então, nós recebemos essa graça da parte dele. Lógico, o próprio termo graça já diz favor imerecido. Eu não mereço e nem você merece. Mas ele está nos dando essa graça, segundo a medida do dom de Cristo, com a intenção, ou seja, essa graça, entre outras maneiras de ela operar, esta do capítulo 4 tem finalidades. Quais são as finalidades? Eu vou citar no mínimo 3 aqui, eu espero que você medite nisto. A primeira, nós recebemos essa graça para que nós venhamos nos despojar do velho homem. O velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscências são desejos desordenados. Então nós recebemos essa graça para que possamos nos despojar do velho homem. A velha criatura, irmão, ela tem que estar crucificada, não pode mais agir na nossa vida. O velho homem, ele tem que morrer no Calvário. Assim como nós, quando fomos batizados nas águas, nós fomos sepultados numa simbologia e renascemos para uma vida nova com Cristo Jesus. Então Deus nos dá essa graça para que o homem velho seja despojado. Então quem diz assim, eu sou assim mesmo e Deus sabe que eu sou assim, bom, o erro está na sua pessoa de pensar dessa maneira, ou talvez é porque você não recebeu essa graça segundo a medida de Cristo. Porque quem recebe essa graça segundo a medida de Cristo, ele se despoja do velho homem. A segunda finalidade, melhor dizendo, dessa graça é para que você e eu, para que nós, como Igreja de Cristo, possamos ser renovados. Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. É um propósito de Deus que o espírito da nossa mente seja renovado. Em Romanos, no capítulo 12, versos 2 e 3,
o mesmo apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira que você vai entender um pouco melhor o que é receber essa renovação no espírito da nossa mente. Ouça o que está escrito. E não vos conformeis com este mundo. João também dizia, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a todo aquele que está entre vós, que não pense de si mais do que convém, mas dirija a sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A fé repartida para mim, para você, a graça concedida segundo a medida de Deus, para uma renovação no espírito da nossa mente, de tal maneira que nós venhamos a entender que ninguém deve se gloriar de maneira nenhuma em si próprio, porque tudo vem da parte de Deus. O terceiro ponto dessa graça que o Senhor envia tem a finalidade de nos revestir. Nós nos despojamos do velho homem e agora nós nos revestimos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, que graça gloriosa, né? Ela despoja e ela veste o homem, ou reveste o homem. Um novo homem, segundo Deus, a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus, os caminhos de Deus. É criado este homem em verdadeira justiça e santidade. Então, nós recebemos este dom de Cristo chamado graça. Então, precisamos mudar nossos comportamentos, as nossas ações. A Bíblia diz, vem como está, mas ela não diz permaneça como você veio. Precisa haver mudança de comportamento. E Paulo continua nesse capítulo 4 dizendo assim, por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ele diz que nós somos capazes até de ficar irado diante de certas situações, mas não nos dá o direito de pecar. Nós somos humanos e tem hora que nós ficamos irados. Então ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é mudança de comportamento, né? Então ele está ensinando. Você não dorme de um dia para o outro com esta ira acesa dentro do seu coração. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ele dá um conselho, não dê lugar ao diabo. Lance essa ira fora. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha como repartir com aquele que tiver necessidade. Então, antes furtava, tirava dos outros, nessa mudança de comportamento, você trabalha para dar para o outro. Interessante, né? Como Deus trabalha, mudando o nosso homem interior. Depois ele continua dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se você buscar a raiz dessa palavra torpe, significa entorpecente. São palavras indignas, palavras baixas, né, de baixo calão, palavras que não edificam, né, palavras que destroem, palavras, vamos colocar, sujas, né? Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Infelizmente hoje tem muitas pessoas, mesmo no seio da igreja, falando palavrão à vontade. E parece que não é nada, mas a Bíblia está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia somente aquela
que possa promover a edificação, para que as pessoas que ouvem possam dar graças a Deus. Então, dar louvores ao Senhor, exaltação ao nome do Senhor, o nosso Deus. Então, não saia da sua boca palavras que não sejam para uma edificação. Se for algo que não edifique, não fale, fique quieto em nome de Jesus. Porque se você fizer isso, você acaba ferindo a sensibilidade do Espírito de Deus. E Paulo ensina isso quando ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós temos uma responsabilidade aqui, mudança de comportamento. Cabe a mim, cabe a você nos exercitarmos nisso, trabalharmos a nossa vida, mudar a nossa mente, e para isso nós já recebemos a graça de Deus. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada do meio de vós. Irmãos, não se reúna para mostrar que o seu coração está irado, cheio de cólera. Não se reúna com gritaria, não fale blasfêmia. Tira toda a malícia do seu coração. Nós precisamos ter um coração puro, até porque o Espírito Santo, ele tem que habitar nesse coração. Paulo ensina: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Tem alguém aí que precisa desse teu amor, do amor de Deus que está no seu coração? Faça um esforço, luta. Paulo começa dizendo: eu rogo, eu suplico, eu peço dessa maneira. É uma coisa que eu peço com insistência. Muda esse comportamento. Seja benigno, seja misericordioso, perdoe, como Deus perdoou em Cristo Jesus. Eu vejo que a humildade, meu amado, vai à frente da honra. Seja humilde e Deus será com você. Nós temos, por exemplo de humildade na vida de John Bunyan. Este homem escreveu um livro que dizem que é o segundo livro mais lido no mundo. O primeiro é a Bíblia Sagrada, o segundo é o livro de cabeceira de John Bunyan. Ele escreveu O Peregrino, uma história muito bonita, muito interessante, que eu indico você a essa leitura. Meus amados, ele faz uma petição, a sua petição é para que Deus mostre o mal que existe no seu próprio coração. Sabe quando nós participamos da ceia? E na ceia disse: examine-se o homem a si mesmo. Não manda eu examinar o meu irmão, minha irmã, mas eu mando examinar a minha própria pessoa. Examine-se o homem a si mesmo. Na pregação anterior que eu lancei para os senhores sobre os sonhos, eu disse que ali o Senhor nos mostra quem realmente nós somos. E John Bunyan, ele também faz uma petição na sua oração. Esta era a petição dele: tem sido a minha petição de todos os dias admitir o mal que existe em meu próprio coração e ainda ver a multidão de corrupções e enfermidades lá dentro. Era uma petição de todos os dias. Ele queria saber o que ele tinha de mal dentro dele, as enfermidades espirituais que estavam dentro dele. Amargura, ódio, ira, né? Gritaria, são todas obras da carne. E você sabe que isso é mal. John Bunyan, ele orava para que Deus pudesse mostrar. Então Deus pode mostrar para você e para mim como é que está a nossa situação. Mas essa é uma oração de alguém muito humilde,
Porque hoje nós vemos muitas pessoas se dizendo santos, né? Pessoas que oram muito, jejuam muito, sobem ao monte. Eu não estou criticando ninguém, só estou falando que existem pessoas assim. Raramente você vê alguém como John Bunyan, que diz assim: poxa, eu quero que Deus mostre, eu sou um homem que tem um coração com maldade, eu quero ver as enfermidades que estão dentro do meu coração, as enfermidades espirituais, o que está dentro de mim que me faz eu pecar. Que isto cause o abaixar da minha cabeça, diz John Bunyan, abaixo de todos os meus dons e feitos. Então, quando alguém vier elogiar pelo que você é, pelo que você faz, como você é uma bênção, ele vai lembrar o quanto ele é miserável pecador. E se tem que atribuir algum louvor, glória e honra, ele vai atribuir a Deus, não a sua pessoa, a sua instrumentalidade. É um belo de um pedido, não é? Porque às vezes nós não fazemos isso. E acontece como aconteceu com Isaías. Lembra de Isaías capítulo 6? No ano que Reuzias morreu, aí foi que Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e muito exaltado. E o seu séquito enchia o templo. E acima dele estava quem? Os serafins, né? Uma classe hierárquica, angelical. E os serafins voavam por cima do Senhor e cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías viu aquela visão, você sabe muito bem, ele diz: ai de mim, ele gritou, que eu vou perecendo. Numa outra tradução diz: eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Mas logo um dos serafins voou até ele com uma brasa viva do altar de Deus e tocou em seus lábios, pegando aquela brasa com uma tenaz. E ele disse, o próprio serafim, disse para ele: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Meu amado que me ouve, meu irmão e irmã, meu amigo e amiga, a sua culpa foi tirada, o seu pecado foi perdoado. O Senhor te purificou e te deu oportunidade para uma mudança de comportamento, cujo comportamento exalte o nome do seu Senhor. Se você não muda, você fica como Isaías e vai gritar: eu estou perecendo. Mas o Senhor é vida e vida com abundância, e veio para que você tenha vida e vida com abundância. Mantenha a humildade no seu coração. Eu estava falando de John Bunyan, e ele também mostrou uma grande humildade quando num certo dia em um culto ele foi tomado pelas mãos pelos seus amigos e ele foi muito elogiado a respeito de um maravilhoso sermão que ele havia pregado. Mas John Bunyan respondeu àqueles que o elogiavam: vocês não precisam me lembrar destas coisas, pois o diabo me disse o mesmo que vocês estão me dizendo antes que eu descesse deste púlpito. Porque o elogio mata, querido. Você faz com que o ego da pessoa se eleve. E tem alguém que diz assim: não vai se inchar não, eu estou dizendo. É porque o elogio mata. A pessoa pensa que é alguma coisa. E John Bunyan tinha esse cuidado. Não precisam me dizer nada desses elogios. O adversário já me falou. Então a mesma coisa que ele estivesse dizendo: eu não tenho nada de mim. O apóstolo Paulo também dizia isso. Eu peço que a igreja ore para que o Senhor me abra a porta da palavra, no abrir da minha boca. Isto é dependência de Deus. Podemos perceber com este pequeno relato que passamos para os irmãos que o sucesso e a popularidade que John Bunyan conquistou não inflamaram o seu ego, nem mudaram a honesta simplicidade do seu caráter. Que isso nos sirva de exemplo.
Porque João Batista também foi um homem assim, de exemplo nesse comportamento. João Batista foi procurado por judeus, sacerdotes e levitas, e perguntaram para ele: tu és o Cristo? E ele respondeu: não, eu não sou. Humildade, né? Tu és Elias? Não, eu não sou. Tu és o profeta? Não um dos profetas. Tu és o profeta, aquele que foi vaticinado que ele haveria de vir? Ele disse: eu não sou. Se fosse nos tempos de hoje, né, ele poderia conseguir uma grande turma para segui-lo, né? Se fosse alguém com o caráter dos homens de hoje, não generalizando, porque existem ainda muitos homens e mulheres de Deus, mas hoje muitos diriam: eu sou o Cristo, eu sou Elias, eu sou o profeta. Hoje a gente já ouve pessoas dizendo: eu sou profeta. A exaltação a si próprio. Querido, nós não somos nada se Deus não for com a gente. E João Batista foi um homem humilde de dizer: eu não sou. Então quem é você? Ele disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. É isto. Apenas uma voz que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como está escrito no livro do profeta Isaías. Que você possa fazer também um caminho reto e eu também venha poder fazer um caminho reto, como está escrito na palavra de Deus. Pode ser que alguém pergunte: então essa autoridade que você mostra, esse seu jeito de falar, se você não é nenhuma dessas coisas, deixa falar. Julguem-nos como quiserem nos julgar. Eu tenho uma missão e você também tem: glorificar o nome de Jesus. João respondeu para eles: eu vim, mas depois de mim veio o outro, que era antes de mim. Que reconhecimento, né? E este é aquele que veio depois de mim, cujas as correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim. João reconheceu que Jesus era o seu Senhor. No dia seguinte, Jesus Cristo apareceu e João falou: eis a ele, aquele que eu estava falando. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim, e eu não o conhecia. E tem alguém que diz assim: João Batista é primo de Jesus. Verdade, é primo. Então ele já conhecia Jesus. Tem alguém que prega assim, mas João está dizendo: eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, eu vim por isso batizando com água. Minha função é essa. A minha função e a sua também é essa. Servos dele, anunciar o nome dele. Quando Jesus subiu, foi aos céus, ele disse, lhe deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A nossa função é sair e pregar, mas fazer essas coisas com muito amor. Uma frase de um autor que eu desconheço, mas eu achei muito linda, eu quero ler para você. Toda honra para um coração humilde é como um peso. Um coração humilde, ele não gosta de receber honrarias humanas. Isso é como um peso. Seria melhor chamar essa honra de ônus, ou seja, ônus
é aquilo que é considerado como uma carga pesada de se levar. É como uma obrigação ou incumbência de difícil cumprimento. Então, um homem humilde, ele não gosta dessas honrarias, ele acha que é um peso muito grande sobre os seus ombros, porque a partir de então ele tem essa incumbência difícil de levar isto a efeito todos os dias da sua vida. E ele sabe que ele é dependente de Deus, ele sabe, como John Bunyan, que o seu coração tem maldade, ele sabe, como está escrito no livro de Romanos capítulo 3, que nós temos muita maldade dentro do nosso coração. Ah, se não fosse Jesus conosco, estaríamos perdidos, meus irmãos. Nós somos chamados e nós temos que fazer digna essa nossa vocação. Mudança de comportamento. Não espere elogio de ninguém. Que todo louvor, todo elogio, toda glória seja ao Senhor, o nosso Deus. Então, Provérbios capítulo 18, verso 12, está escrito que antes de uma queda, da queda do homem, do ser humano, antes dele tropeçar, o coração do homem se enche de arrogância. Contudo, a humildade, ela antecede a honra. Deixe que Deus, o único que tem honra para dar, ele coloque você em lugar de honra. E quando você estiver lá, seja humilde para compreender que não é de você próprio, mas é Deus que quer te dar esta honra. Atribuamos ao Senhor todo o louvor e toda a glória. Em nome de Jesus, eu deixo aqui essa mensagem ao seu coração e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja contigo. Que você possa ser edificado por esta palavra. Uma mudança de comportamento em nossa vida é necessária diariamente. Andemos na humildade e no amor de Cristo Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe. Amém.